24, nós vamos meditar sobre a compreensão da palavra de Deus. Lucas capítulo 24. Quem já foi encontrando, por favor, coloca a mão sobre a palavra do Eterno e vamos juntos orar ao Espírito Santo que nos conduza. Vai com cada um de nós essa manhã, amém? Amém. Deus, meu Pai, soberano de Israel, como é bom, Senhor, estarmos aqui. Eu posso imaginar o que acho que foi Pedro e João, Senhor, lá na transladação, quando eles estavam no pé do monte com o Senhor, e a Bíblia diz que o Senhor foi trasladado e apareceu junto com o Senhor Elias e Moisés. É forte. Aí o Senhor falou para eles assim, o Senhor falou: olha, isso aqui é uma coisa muito gloriosa, tá? Fica no coração de vocês. Sabe, Senhor, o que eles relataram? Eles falaram: como é bom estar aqui, Senhor. Eles falaram para Jesus lá no monte, igreja: como é bom estar aqui, deixa a gente fazer uma cabana para o Senhor, para Elias e Moisés. Sabe o que eles sentiram ali, igreja? O prazer de estar vendo a glória do Senhor Jesus, o prazer de ver as coisas de Deus, dos seus olhos contemplar, do seu coração sentir o poder emanando de Jesus Cristo. E é isso que nós precisamos revelar, é isso que nós precisamos trazer dentro de nós, o desejo das coisas santas, o desejo das coisas espirituais, das coisas concernentes ao reino de Deus. Pai, é isso que nós vamos dedicar agora. Senhor, eu sei que não é muito tempo, eu sei que, sabe, em comparação ao tempo que a gente empreende em tanta coisa, nos afazeres, na correria desta vida, sabe, Senhor, tirar meia hora aqui parece ser pouquíssimos. Mas sabe, Senhor, nós queremos continuar tendo esse desejo de Te ouvir. Nós não queremos só ouvir nessa meia hora e sair daqui e esquecer dessa palavra, não. Nós não queremos que o nosso coração seja impenitente, seja um coração duro, um coração que não entende, Senhor, a Tua palavra. Nós não queremos que a palavra caia no caminho de forma que o diabo venha roubá-la. Nós não queremos que os cuidados deste mundo venham sufocar. Nós não queremos ter uma vida rasa com o Senhor. Muitos só lembram do Senhor no domingo. Nós não queremos ser assim, não, Pai. Muitos só lembram do Senhor, sabe, uma vez por semana. Não, meu Pai, nós queremos lembrar de Ti todos os dias, todas as manhãs. Ao acordarmos, nós queremos lembrar que só acordamos porque o Senhor nos guardou. Nós queremos lembrar se o ar está correndo em nossos pulmões, se o sangue está correndo em nossas veias, é porque o Senhor nos guardou. E quando o Senhor nos chamar, sabe, Pai, nesta vida nós vamos estar como Paulo, nós vamos estar no lucro, oh glória. Nós vamos estar no lucro, Pai, porque esse mundo muitas das vezes nos amassa, Senhor, tira, sabe, meu Deus, a nossa paciência, tenta te roubar a nossa fé, mas estamos aqui firmes, Senhor, e o nosso coração seja agora aquela terra boa, oh glória. Essa palavra caia, produza muito fruto, meu Deus, para que fique sabido que a Tua glória habita dentro de nós. Amém. Glória a Deus, igreja. Meus irmãos, minhas irmãs, nós precisamos compreender a palavra de Deus. E eu quero falar exatamente sobre a compreensão das Escrituras. Porque a gente precisa pensar: Senhor, será que eu tenho entendido? Será que eu tenho compreendido de fato a Sua palavra? Será que por acaso eu não tenho sido um ouvinte negligente? Senhor, será que a Tua palavra não tem entrado no ouvido e saído no outro? E é muito simples a gente evidenciar isso, igreja. Sabia? É mais fácil do que a gente imagina. Quer saber se a palavra de Deus está surtindo efeito na sua vida? Olhe as suas ações. Pese as suas ações diante de um problema, diante de uma luta, diante de uma perseguição, diante de um enviado do capeta, que a gente muitas das vezes escorrega, como o presbítero costuma também falar aqui as quartas. Às vezes a gente escorrega na casca da banana que o diabo joga no caminho. O diabo lança a armadilha e o crente vai lá e
escorregar. Todos têm direito de escorregar. Agora a gente não tem direito de ficar caído, prostrado, vencido, derrotado, não. E por que nós não temos esse direito? Desculpa o dedo, igreja, desculpa. Por que nós não temos esse direito? Porque sobre nós está a palavra de Deus. Glória a Deus. A partir do momento que eu tomo a palavra de Deus, que eu busco o entendimento da palavra de Deus, eu não tenho o direito de ser derrotado, definitivamente vencido pelo diabo. Uma coisa é quando você não tinha o conhecimento da palavra, que você achava tudo natural, e você usava muito esse termo. Eu tenho certeza que você usava muito o que eu vou falar. Tá ruim para todo? Vocês riram, né? Vocês estão usando ainda isso não, né, igreja? Tem uns que deu uma risadinha ali que eu desconfiei agora, hein? Tá ruim para todo mundo. É assim mesmo. A vida tá difícil para todo mundo. Sabe? Não liga não, é assim mesmo, igreja. Pode estar difícil, mas a gente não tem que declarar isso. Porque em nós está o Espírito Santo de Deus. Amém. Aquele que nós declaramos no louvor, Jeová Jiré, aquele que nunca perdeu uma batalha. Porque quando a gente começa a declarar esse tipo de coisa, a gente se derrota. Não é que você é derrotado, você se derrota. O diabo sugere, sugestiona, e a pessoa aceita isso, pega aquilo para ela. Mas quando nós temos o conhecimento e compreendemos a palavra de Deus, as nossas ações precisam ser diferentes. Não que seja fácil em todo momento ser firme. Quem é firme em todo momento aqui? Ninguém. Eu não sou firme em todo momento. Mas eu preciso me sacudir, eu preciso dar um sacode em mim mesmo e falar: opa, peraí, o que há, velhinho? Para onde que eu estou indo? Que história é essa? Jesus Cristo está em mim. Por que eu estou aceitando o espírito de derrota? Por que eu estou aceitando declarar a derrota? Declarar que a minha família está perdida, declarar que a minha saúde está acabada, declarar que para mim nada dá certo, de que eu não vou ser feliz com ninguém, de que eu não vou casar, de que eu não vou encontrar alguém e ser feliz, de que eu não vou vencer na minha vida financeira, de que a minha vida é sempre ruim, de que a minha saúde é sempre fraca. Não! 1000 vezes não! Porque quando você declara isso, você está indo contra a palavra de Deus. Porque Paulo declarou quando ele estava em aperto: tudo posso naquele que me fortalece. Aí a pergunta é: você está sendo fortalecido em Deus? Porque se eu não estiver fortalecido em Deus, a tendência é que eu recaia na minha própria fé. Então, meus queridos e amados irmãos, a gente precisa compreender as Escrituras. E ouça alguns detalhes que eu quero conversar com vocês aqui nesta manhã. Você que assiste essa gravação também. Durante a nossa vida a gente aprende muitas coisas, sim ou não? Sim. Durante a nossa vida a gente aprende muitas coisas. Algumas são inesquecíveis. Não é assim? Quem sabe andar de bicicleta? Não fica com vergonha quem não sabe, gente. Mas quem sabe andar de bicicleta? Se ficar 10 anos sem andar de bicicleta e pegar uma bicicleta depois de 10 anos, vai andar firme ou vai cair? Vai andar. Aquilo na nossa mente já está imputado, já está inserido na nossa mente. A gente desafiou a gravidade. A gente aprendeu a se equilibrar em 2 pedacinhos de borracha e não cair. Isso é um desafio.
Quer ver algo mais simples, que todo mundo sabe? Quem aqui sabe andar? Mas antes que você soubesse andar, você teve boas quedas, que você não se lembra. Mas seu papai e sua mamãe se lembram. Te pegando no chão, todo esborrachado, chorando, abriu o berreiro, e ralou o joelho, e machucou o nariz, e machucou a mão, e caiu de novo, e caiu, até que uma hora, aquele dia em que o filho aprende a andar é inesquecível. Eu me lembro como hoje, a primeira vez que a Babi andou, dentro de casa. Lá de pezinho, ó. É inesquecível. E esse é um tipo de coisa que você não precisa ensaiar. Quando você levanta, você tem que tomar cuidado para não levantar com tudo, porque senão a mente fica meio abobada e você perde o equilíbrio. Mas isso é questão da nossa cabeça, isso é questão do nosso neurônio, do nosso cérebro. Mas você não precisa ensaiar e ficar, opa, estou de pé, opa. Não, você tem certeza que você vai se colocar de pé e o seu corpo vai ficar equilibrado. Porque você aprendeu. Dirigir carro, entre outras coisas. As contas básicas de aritmética, vou pegar um pouco mais. As contas básicas de aritmética, independente do nosso grau escolar, são coisas que a gente aprende na vida. Está aqui uma teacher aposentada, uma teacher de inglês também, que ensina, que leciona, que se dedica, que se esmera em ensinar. Mais, menos, dividido, vezes, subtração, adição, multiplicação e divisão. Você vai no mercado com 10 reais. 10 reais não dá para nada hoje, né? O cara vai de boa para correr, vai conseguir porque é um doce com 10 reais. Mas vamos usar 10 reais. Você vai no mercado com 10 reais. O negócio custa 5,99, porque nunca é redondo. Eles não nos ajudam, mas isso também é uma tática de marketing. Para sua cabeça pensar que é 5 e não 6. Mas deixa isso para lá, que não é o fato aqui. Você vai lá, o negócio custa 5 mangos e 99 cents. Você dá 10 reais para ele, quanto você espera de troco? Oh, igreja. Se te volta 3 reais, você fica como? Você olha. Se é 7, sobra 3. É. Hã? Se fosse 7, sobraria 3. É, mas eu estou falando. Mas é 4 reais e um centavo. É 4 reais. Deixa um centavo para lá. Vamos deixar esse um centavo. Porque se um centavo hoje em dia nem balia dá mais. 4 reais. Aí você vai esperar na sua mão 4 reais de troco, não é assim? Isso. Aí a caixa vai lá e te dá 3 moedas de 1 real. Você olha para ela, olha para a moeda, olha para ela e fala: opa, está faltando. Porque você sabe que você tem que receber 4 reais de troco. Agora, eu vou deixar mais um pouquinho difícil. Não vou nem entrar na multiplicação e na divisão. Vamos falar sobre cálculos complexos da aritmética. Vamos falar de algebria, de cálculos algébricos, onde A é igual a BI versus não sei o que, entre parênteses, 1 mais 1 é igual a soma do resultado de A, BI, que é o cálculo da algébrica, ao cálculo complexo da algébrica. Você vai resolver isso, igreja? Mas você já viu isso na escola? Já. Você entende isso? Você viu isso? Você viu isso na lousa, no quadro negro? Mas não sei nada. Foi lá o professor de matemática e falou: A é igual a B versus não sei o que, e isso. Regra de 3, meu Deus. Regra de 3. Todo. Não sei. Mas você aprendeu. Só que a sua mente não guardou isso. Por quê? Você refutou, você viu que aquilo, inconscientemente, você desprezou aquilo. Porque aquilo não seria tão prático na sua vida. Você não tem que estar no mercado fazendo regra de 3. Peraí, caixa. Tudo bem, se você tiver uma mente brilhante, vai em frente. Mas você não precisa estar no caixa fazendo regra de 3. Peraí, deixa eu colocar o valor aqui, X, esse valor e esse, vou multiplicar esse, para achar o valor de A ou o valor de B. Você não precisa disso, mas você precisa saber o básico.
é o que a sua mente guarda. Igreja, a nossa mente, ela é poderosa. A gente, sabe, você tem coisas guardadas lá no seu HD, lá na sua cabeça, que você nem imagina que você guardou. Porque ela é tão rápida, entre o que os nossos olhos estão vendo, que a nossa mente está processando, é muito rápido. A gente tem cerca de 6 bilhões de neurônios. Tá bom para você? 6 bilhões de neurônios nessa sua massa encefálica. Então, a mente ela vai se interessar por umas coisas e desinteressar por outras. E tem muito da genética, tem um monte de fatores biológicos, mas vamos ficar na simplicidade da palavra de Deus. Então, existem coisas que a gente aprende durante a nossa vida, mas a gente não dá aquilo como valor, a gente esquece aquilo. Ao passo que existem outras coisas que são hábitos inconscientes, mas constantes. E você sabe por que isso acontece? Porque a mente humana foi feita para guardar e processar informações. Olha o Éden. Quando Deus colocou Adão no jardim do Éden, o que Deus fez com Adão? Adão, eu vou te dar conhecimento para lavrar, para cuidar da terra, para catalogar os animais, para dar nome aos bichinhos, para estudar a biologia, para estudar, sabe, o meio em que você vive. Então o ser humano ele foi criado para pensar. E Deus foi mais além, deu a capacidade de nós tomarmos decisões que alguns chamam de livre-arbítrio. Não é assim? Então a nossa mente ela foi treinada para guardar informações. Mas a gente precisa exercitar o que nós temos como valor para guardar na nossa cabeça. Ainda mais no tempo de hoje, gente. No tempo de hoje é muita informação que vem sobre nós. A gente acorda muitas das vezes com o celular na mão, respondendo, mandando WhatsApp, notificação de Facebook, notificação de Twitter, notificação de Instagram, notificação disso, daquilo, grupo da família, grupo do trabalho, e grupo da família, porque tem outros grupos mais seletivos, porque nem todos estão aqui, mas estão nesse. É muita coisa na nossa cabeça. Muita informação. E a gente tem que decidir, isso é uma decisão que requer treinamento. Diga treinamento, igreja. Isso requer treinamento. A gente decidiu o que nós vamos guardar de importante para nós, amém? E para fechar aqui, a gente já ia aí no texto bíblico. O fato é, meu irmão, minha irmã, que a prática e a dedicação nos leva a obter excelência em nossos ofícios. Quanto mais você pratica aquilo que você exerce, melhor você fica naquilo. Não é assim? Você se torna uma pessoa mais versátil. Cai o problema, você pum. E quando a pessoa está pensando, você já resolveu e já está alta aqui. A solução é essa. Porque você tem experiência naquilo, você tem prática naquilo. Então você não precisa ficar fazendo um esforço mental. A sua mente já foi treinada, então você está pronto. É engraçado, né, igreja? Tem pessoas que são assim. A outra está indo, ela já foi, voltou, já deu a volta, já passou por ela umas 5 vezes, ela está ali caminhando. Ela é versátil porque ela treinou. Claro, né, igreja? Eu sei que existem às vezes problemas, mas, sabe, a gente está falando da plena saúde mental, amém, igreja? Você tem a capacidade de desenvolver interesses do que a sua mente vai processar. E o que nos traz, igreja, experiência? Testemunhando o que nós queremos, acompanhando, presenciando. A gente está sempre aprendendo e se tornando cada vez melhor naquilo. Agora vamos trazer para o reino espiritual.
espiritual, que é esse o nosso interesse. Glória a Deus. Glória a Deus. Você já entendeu um pouquinho da matéria. Agora vamos ao nosso campo espiritual. Nada adianta isso, de nada adianta esforço, de nada adianta dedicação, se nós não formos iluminados pelo Espírito Santo de Deus. E por que o Senhor fala isso? Antes de Lucas, ouça o que está em João. Eu já vou falar aí para você anotar e depois ler. Isto vos tenho dito, Jesus falando para os discípulos. Quem é discípulo de Cristo? Glória a Deus. Ele está falando para você então, para mim. Isso vos tenho dito. Boca de Deus é o quê? Qual é a boca de Deus? A Bíblia. Isso vos tenho dito estando ainda convosco. Jesus estava carnalmente ainda, corporalmente ainda com os discípulos. E ele diz assim: isto vos tenho dito estando convosco. Mas, olha só, o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Quem nos lembra? O Espírito Santo de Deus. Por isso da importância do crente ter o Espírito Santo. Porque senão ele não interpreta, não entende nada. No começo da igreja era assim, com você e comigo. Quem já foi novo na igreja aqui, novo de pé? Não, eu já entrei lecionando a Bíblia. Não. Todo mundo foi novo na fé aqui, que não conhecia nada. Quantos cultos, quantas reuniões eu entrava, ouvia e não entendia nada. Não entendia nada. Era grego que estava falando para mim. Mas, com licença, o meu entendimento abriu, e o de vocês também, quando o Espírito Santo lhe foi revelado. Então você passou a ouvir e a entender a palavra de Deus, e mais ainda, ter prazer na palavra de Deus. Porque não adianta eu ouvir de mau grado. Não, a Bíblia diz que nós devemos receber de bom grado a palavra. E lembre-se sempre de uma coisa: a palavra nunca vai ser para nós, é sempre para Deus. O dia que eu quiser ouvir uma palavra que me agrade, eu estou no caminho errado. Porque às vezes o que me desagrada é o que Deus quer mostrar para mim. Então quem nos faz lembrar de todas as coisas é o Espírito Santo Consolador, que foi enviado por Deus através do nome de Jesus Cristo. E ele diz: esse vos fará lembrar de tudo o que eu tenho falado para vocês. Agora, como lembrar de algo que eu não conheço? Como a sua mente pode processar? Pense numa coisa: quando a sua mente vê um objeto novo pela primeira vez, a sua mente ela fica ela faz uma varredura assim, conheço isso, não conheço. Aí você vai procurar conhecer aquilo. É o famoso dar um Google. Hoje em dia é dar um Google, né? Dá um Google. Conhece isso? Não? Dá um Google. Porque você não conhece aquilo. Então você não tem propriedade para falar daquilo. Aí quando você conhece aquilo, você fala: poxa, legal, vou conhecer mais, vou me aprofundar no conhecimento disso daqui. E aí você se torna um expert naquilo. Aí quando a sua mente vê aquilo de novo, a sua mente já processou, já raciocinou, já sabe de tudo. Agora, como o Espírito Santo vai lembrar a mim e a você se a gente não ler? Se a gente não tomar posse da palavra de Deus. Pastor, mas eu abro, não entendo nada. Continua lendo. Não desanime, não pare, porque Deus vai abrir o seu entendimento. Deus vai fazer você entender. Não, pastor, eu venho aqui no domingo, o senhor prega, é muito bom, e tá bom para mim. Não, igreja, não tá não. Não tá, isso é importante, claro que é. Deus está falando comigo e com
vocês aqui nesta manhã, amém? Isso é importantíssimo, mas não é tudo. Precisa ter mais. Ou você come domingo e passa de segunda a sábado sem comer nada. É assim? Tu come domingo e fala, opa, estou pronto para a semana toda. Vou segunda, vou terça de jejum, não pega nada, vou ficar bem. É assim, igreja? E por que come, velho? Não pode ser. Você tem que abrir, você tem que ler, você tem que meditar, você tem que ouvir. Nesse sentido, a tecnologia ajuda. Coloca o aplicativo, você tem dificuldade de ler, ouça. Mas você precisa comer da palavra de Deus. Porque Deus só vai me fazer lembrar daquilo que eu conheço. Deus pode revelar algo inédito para você? Pode. Deus levou Paulo ao terceiro céu. E Paulo falou, olha, o que eu vi não é permitido eu falar para os homens. Deus, eu imagino, né? Paulo sendo arrebatado, Deus revelando coisas extraordinárias, ele chegando e falando, gente, eu vi tanta coisa, mas eu não posso falar para vocês. Porque Deus me disse para não falar, porque isso não é permitido aos homens. Eu fui uma exceção. Por algum motivo ele me levou e me mostrou coisas gloriosas. Não é forte? Deus pode revelar algo particular a você? Claro que pode. Mas Deus se revela hoje através da palavra. E se eu não leio a palavra, eu não vou lembrar de nada. Como que eu vou agir sob algumas circunstâncias se eu não sei como? O motorista está dirigindo, o carro para na frente dele e quebra. O que ele precisa fazer, igreja? Desempurrar? É uma alternativa, eu não pensei nisso. É uma alternativa desempurrar, mas ele tem que dar certo, desviar. Você tem alguma ajuda? Então, estou chamando o seguro, beleza. Sinaliza e vai embora. Então, por que ele sabe que ele tem que fazer isso? Porque ele entrou numa autoescola. Ele aprendeu os sinais, ações, o que tem que fazer, sinalizar com um triângulo, acender o pisca-alerta, para as pessoas saberem que o carro dele está estacionado com problema, algum tipo de problema. Quem vem atrás, logo sabe. Agora um exemplo, tem um monte de motorista que trafega com o pisca-alerta ligado. Você sabia que isso está errado? O pisca-alerta é para o carro parado, estacionado. Mas a pessoa ouviu isso na autoescola? Não sei, pastor, ela comprou a carta. Quantos compram a carta e não sabem essas noções básicas? Olha uma placa e não sabem interpretar o que é aquele triângulozinho branco com negócio vermelho quer dizer. Dê preferência, maldito. Aí ele vai onde não é a preferência dele e pá, no outro carro. Mas por quê? Quis o caminho da facilidade. Vou comprar, não preciso de autoescola, não preciso estudar, não vai ter habilidade para enfrentar o trânsito. Assim é o cristão sem a Bíblia. Venha lá as mensagens, vem lá os sinais, e a pessoa não percebe e se acidenta espiritualmente, se quebra espiritualmente. Então, igreja, nem lemos ainda, né? A gente vai ler rapidinho, tá bom? Porque eu falei já muitas das coisas. Amém. O Espírito Santo preparou para essa manhã. Mas vamos ler, por favor, igreja. Lucas, eu falei Lucas o quê? 24? 44. Lucas 24, 44. É isso? Isso. 44 ao 49. Jesus explica as Escrituras. Lembrando que aqui Jesus já tinha ressuscitado. Isso. A seguir, Jesus lhes disse: são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco, carnalmente. Importava que se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Olha que forte, né? Jesus é o cumprimento de tudo, igreja. Amém. É a pedra angular que os construtores rejeitaram. Glória a Deus. Então lhes abriu, está escrito aí? Sim. Lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. Olha quando que eles foram entender. Lá no final. Agora, uma coisa.
fazia? Jesus, ele sempre era um exemplo, porque como dizem, né? Palavras convencem, exemplos arrastam. Jesus dava sempre exemplo. Jesus curava, Jesus libertava, Jesus continuamente falava com eles que importava que ele morresse. E o que os discípulos faziam? Não, Senhor, que nada, Senhor, bobagem, você vai ficar com a gente aí 70 anos nesse ministério. Não, eles não entendiam. Eles falavam, não, eu preciso ir para Jerusalém morrer, só que eu não vou ficar morto, eu vou ressuscitar no terceiro dia. Eles não entendiam, igreja, isso. Mas Jesus estava sempre repetindo. Olha, deixa eu falar uma coisa para vocês. Jesus está sempre repetindo para nós o que Ele quer fazer na nossa vida. Jesus está sempre repetindo para a gente lembrar disso, igreja. Lembra que eu sou contigo. Lembra que eu tenho promessa. Lembra de onde eu te tirei. Lembra que você é amado. Lembra que você é amada. Lembra que você é importante. Lembra. E quando a gente esquece do que nós éramos e do que Jesus nos tornou, a gente cai. Jesus estava sempre lembrando os discípulos, mas veja que o entendimento deles só abriu lá no final. Quando Jesus estava quase ascendendo aos céus, a Bíblia diz que o entendimento deles abriu. É como se fosse uma escama, igreja, que naquele momento caísse dos olhos deles. E olha só, como nós estamos na igreja hoje? Será que nós estamos entendendo o plano de Deus para nossas vidas, igreja? O nosso entendimento está embrutecido, a gente não consegue entender o que Deus tem para nós. Mas eu tenho uma novidade que não é tão nova, mas eu preciso falar sobre ela. Jesus, Ele não desiste de você. Amém. Ele vai te lembrar, Ele vai te cuidar, Ele vai zelar por você todos os dias. Porque merecer, nunca mereceremos, mas a misericórdia dele é infindável. Aleluia. Vamos terminar a leitura, igreja, aqui no 46. E lhes disse: assim está escrito que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando em Jerusalém. Vós sois o quê? Testemunhas. O que nós somos, igreja? Testemunhas destas coisas. Você nasceu de novo, então você é testemunha. Eis que envio sobre vós a promessa do Abba. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Glória a Deus. Ei, quando o seu quer continuar lendo, pode, né? Dá vontade de continuar lendo, não dá? Quando o nosso entendimento abre, a gente é revestido de poder, igreja. Glória a Você Deus. não come mais pela mão de ninguém, não. Que história é essa? Você tem o entendimento da palavra e do que Deus quer para você. Então Jesus estava sempre repetindo, lembra, olha, eu vou morrer, mas não fiquem tristes, eu vou ressuscitar, não vou ficar morto. Então, se a gente entende que em Jesus se cumpriu a lei, os profetas e os salmos, então nós estamos aptos para receber entendimento e para receber poder do alto. Amém. E ninguém te engana, porque veja que algo extraordinário aconteceu. Você concorda comigo? A Bíblia fala que o entendimento deles se abriu, é como se o céu se abrisse, igreja. E eles, opa, agora eu entendo, agora eu vejo a glória que o Senhor sempre me falou, agora eu estou vendo essa glória. Quando o seu entendimento vai abrir? Tem que ser logo, porque lembrando que Jesus está voltando. Amém? Amém. Para terminar, você é testemunha de Cristo. Amém. Todos aqui já provaram dos dons celestiais. Alguns com testemunhos, sabe, fortíssimos. Outros você diz, poxa, isso
não é tão, sabe, aos olhos humanos, não é tão extraordinário, mas aos olhos de Deus é a mesma proporção, igreja. Você entende que para Jesus não tem milagrinho e milagrão? Para Jesus tudo é milagre na sua vida. E cada milagre foi curado do dedinho, da unha encravada do pé. Milagre de Deus. Glória a Deus. Para você ser testemunha do que Jesus Cristo está fazendo e vai fazer na sua vida. Amém. Então, meu amado, minha amada, não se deixe persuadir, não se deixe enganar. Tem cristão que, se certos religiosos parar, bater na porta dele, na porta dela, arrasta, vai por mim. No outro dia está lá. Fala, que legal, que legal. Não sabia. Isso é lavagem. Que legal. Não, eu não sabia, mas Por que não sabia? Por que não sabia? Me fala. Porque não está lendo a Bíblia. Porque Deus quer revelar, o Espírito Santo quer revelar a cada um de nós. É o pastor que não. Eu tenho minha responsabilidade diante de Deus, mas você também tem a sua. A sua pode não ser igual à minha, mas você também tem responsabilidade. Porque ele falou que nós somos testemunhas e nós deveríamos levar a palavra de salvação. Quem salva, quem é salvo? Não é assim? Eu provei, olha, o meu entendimento se abriu. Eu tive uma experiência sobrenatural com o Espírito Santo. Eu quero que os outros também tenham. O que eu provei, eu quero que a senhora prove. Eu quero que você prove também. E você também. Amém. Um exemplo, eu sei que vocês aqui já provaram também, mas a gente fica irradiante com aquilo. É o fogo que nós também cantamos. O fogo não me queima. É aquela sarça que está sempre ardendo e nunca se apaga. Por favor, dê glórias a Deus. Glória a Deus. Aplauda Jesus bem forte. Dê uma salva de palmas para o nosso mestre Jesus. Porque ele cura, ele revela, ele ensina e ele nos mantém na presença de Cristo para sempre. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus abençoe.